Olá pessoal, vamos dar continuidade para a nossa aula sobre classificação de ligantes. Hoje a gente vai falar sobre os ensaios propriamente ditos, referente à classificação de ligantes brasileira. Bom, cada ensaio que eu vou apresentar tem um vídeo, um link de um vídeo, que eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar também disponível para vocês consultarem, Um material que eu selecionei que está explicando como é que faz o ensaio, Então, às vezes fica mais fácil de entender vendo o que está sendo feito em laboratório. Bom, o primeiro ensaio que aparece é o ensaio de penetração. Esse ensaio nada mais é do que a profundidade, em décimos de milímetro, que uma agulha de massa padronizada de 100 gramas penetra numa amostra de volume padronizado de CAP por 5 segundos na temperatura de 25 graus. Então, tudo que eu falei nada mais é do que uma agulha que vai penetrar no ligante asfáltico. Beleza, então como a gente já falou na aula passada, a gente sempre vai estar estipulando temperaturas para trabalhar com esses ensaios dos meus ligantes. Bom, e aí, meu ensaio de penetração nada mais é do que essa distância aqui, Então, essa distância vai ser a penetração dessa agulha. Eu vou fazer essa repetição, 3 vezes. Então, vou repetir o ensaio 3 vezes e aí sim eu vou encontrar essa penetração. Tá, e esse valor vai me dar o quê, A classificação brasileira, ela tem um intervalo de penetração. Então, por exemplo, quando eu falo CAP 30 a 45, O que significa esse 30 a 45? Quer dizer que a penetração daquele ligante, ou seja, o resultado desse ensaio, está entre 30 e 45 décimos de milímetro. Então, ele penetrou 30 a 45 décimos de milímetro. CAP 50 a 70, quer dizer o quê? Que em décimos de milímetro ele penetrou de 50 a 70. Então, esse é o resultado do meu ensaio de penetração. Então, quem classifica o meu ligante no Brasil é o ensaio de penetração, certo? Então, tem CAP 30 a 45, CAP 50 a 70 e por aí vai. Então, esse número depois de CAP, ele diz respeito ao ensaio de penetração. Beleza. O segundo ensaio, para caracterização desse ligante pela normativa brasileira, é o ensaio de viscosidade, que é chamado Seibold-Furrow. Beleza, esse ensaio, pelo nome viscosidade, o que seria uma viscosidade, A gente remete à física. Então, o que a física fala sobre viscosidade? A viscosidade nada mais é do que o escoamento de um fluido newtoniano. Ok, então o que é o escoamento, É a resistência, eu vou medir qual a velocidade que esse material está escoando, ou seja, a velocidade que ele está, digamos, deslizando sobre uma superfície. E aí, isso na prática, o que seria? Eu teria 2 placas, então, deixa eu pegar o apontador aqui. Eu teria uma placa aqui em cima, essa placa é móvel, e outra placa aqui embaixo com uma placa fixa. E aqui no meio eu tenho o meu líquido, que eu quero avaliar qual que é essa velocidade de escoamento. Beleza. Então, dependendo da tensão que eu aplicar aqui, ou seja, minha tensão cisalhante, eu vou ter uma velocidade de escoamento desse meu líquido. Então, a minha viscosidade, pela teoria pura, ela é uma unidade que é a minha tensão cisalhante pela velocidade, ou seja, qual é a tensão em relação à velocidade que esse meu material está escoando. Beleza, só que quando eu faço o ensaio por esse equipamento, Seibold-Furrow, ele não está aplicando nenhuma tensão, Eu não estou medindo exatamente a minha propriedade que se chama viscosidade, pela física. Eu estou medindo o quê? Como que funciona esse equipamento? Eu vou pegar o meu asfalto, meu CAP, vou colocar ele aqui dentro desse equipamento
e vou aquecer ele a uma temperatura padronizada, né? Essa temperatura vai depender do tipo de material que eu tenho ali dentro. Geralmente é 135 graus para o CAP. Beleza. Aí eu vou colocar esse material aqui e aqui embaixo eu tenho esses pequenos frascos. Que eu vou medir, né? Eu vou colocar, eu tenho uma tampa aqui para esse orifício e aí eu vou disparar o cronômetro e abrir essa tampa. E eu vou medir quanto tempo, né? Qual é o tempo que esse fluido que está aqui dentro, que seria o meu asfalto a 135 graus Celsius, demora para escoar por aqui, por esse orifício e encher até 60 ml, certo? E aí, essa unidade de medida é chamada de segundo Seibert furo. Ou seja, é uma unidade de medida que não é tensão, não é tempo, né? Não é velocidade, não é nada. Então, se eu pensar, o que é a minha viscosidade, né? Minha viscosidade é uma tensão, ou seja, a aplicação dessa tensão em função, e eu vou determinar em relação à minha velocidade de escoamento desse líquido. Segundo o Seibert furo, eu não tenho essa propriedade. Por que ele é utilizado, né? Ele é um aparelho que ele tem uma medida empírica, ou seja, foi estipulado lá um valor empírico em função das aplicações em campo. Então, apesar de ser muito utilizado no Brasil, esse equipamento, né, essas especificações, eles não estão presentes, por exemplo, nas especificações europeias e especificação americana. Então, apenas, né, digamos, nos grandes centros de pesquisa de asfalto, esse equipamento não é utilizado. E hoje a gente utiliza muito aqui ainda no Brasil. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, toda vez que vocês virem alguma unidade de medida que remete a, por exemplo, segundo Seibert furo, pô, mas qual que é? O que é? Segundos? É metros? É uma unidade que sai fora do que a gente está acostumado? É uma unidade, digamos assim, inventada? Fique desconfiado, né? Porque aquilo lá não é a propriedade definitiva, não é a propriedade vindo da física, né? Vindo da origem mesmo daquela característica do material. Então, a propriedade de viscosidade a gente não consegue determinar pelo viscosímetro Seibert furo. Então, seria um viscosímetro entre aspas, né? Tá, mas e o que a comunidade americana e a comunidade europeia utilizam, né? Eles utilizam o viscosímetro, que é o viscosímetro Brookfield. Esse viscosímetro, ele sim consegue verificar qual que é a viscosidade, só que a viscosidade cinemática desse material. Então, esse viscosímetro, ele já entrou nas especificações brasileiras, né, o resultado da viscosidade desse, já entrou nas especificações brasileiras, e ele mede o quê? O comportamento do fluido a diferentes taxas de cisalhamento e a diferentes tensões de cisalhamento. Então, essa inserida uma haste, né? Essa haste, aqui em volta eu tenho ligante, e essa haste ela é rotacionada. Então, eu meço qual que é a resistência, né, que essa haste vai ter para rotacionar ali dentro do meu ligante. Concorda que quanto menos viscoso ele for, mais fácil essa haste vai rotacionar. E quanto mais viscoso ele for, quanto mais, né, endurecido ele for, mais difícil vai ser para essa haste conseguir rotacionar ali. Então, é basicamente isso que o equipamento consegue determinar, ou seja, essa tensão, qual que é a taxa de cisalhamento, ou seja, qual que é a tensão, precisa aplicar uma tensão maior, uma tensão menor, para que a minha haste consiga girar ali no equipamento. E aí, o viscosímetro Brookfield, eu consigo fazer essa variação, né? Por ser um equipamento mais moderno, eu consigo inserir lá uma faixa de temperaturas, né? Como eu já falei, o CAP, ele varia de acordo com o comportamento dele varia de acordo com a temperatura. Então, eu posso fazer uma varredura de qual é a viscosidade para cada
para determinadas temperaturas, né? Então eu consigo determinar isso através do Brookfield. Com o viscosímetro Seibold-Furey eu também consigo determinar esse segundo Seibold-Furey em função de várias temperaturas? Consigo. Apesar de que não é um resultado que seja, digamos, efetivamente a medição da minha viscosidade, certo? E para que isso é importante, né? A viscosidade, basicamente, ela vai nos determinar, vai nos dizer, né, qual é a temperatura de trabalho desse ligante. Então, qual é a temperatura de usinagem, qual é a temperatura de compactação desse ligante. Por quê? Porque se ele estiver numa temperatura muito baixa, ele vai estar já meio, vai estar, como eu falei, né, as moléculas não vão estar se movimentando. Então, eu não vou, por exemplo, se eu for dosar lá na usina um material com a temperatura muito baixa, o meu ligante não vai englobar o meu agregado. Por quê? Porque ele não está tão fluido assim. E no campo, né? No campo eu não vou conseguir compactar ele direito. Agora, se ele estiver numa temperatura mais elevada, o que vai acontecer? Ele vai ficar fluido. Então, imagina eu passando o rolo compactador lá, ele vai, né, escoar pelas laterais. Eu não vou conseguir compactar direito. Então, eu tenho uma temperatura que ela vai trabalhar de maneira adequada. Então, o teste da viscosidade, ele serve basicamente para eu tomar a decisão com relação às temperaturas que eu vou estar trabalhando com esse ligante. Ok, meu próximo ensaio é o ponto de amolecimento. O ponto de amolecimento nada mais é, né, do que uma medida empírica, né, que correlaciona a temperatura na qual o asfalto amolece, quando ele é aquecido a certas temperaturas, né? E aí, ele também é conhecido como ensaio de anel e bola. Por quê? Ele consiste em colocar uma amostra de asfalto aqui, né? Aqui eu acho que dá para ver melhor. Tem uma amostra de asfalto e aí dentro de um anel. E eu tenho as esferas metálicas, né, padronizadas, ou seja, com peso já, né, a massa padronizada, e eu vou colocar sobre esse anel. E aí eu vou aquecer esse meu conjunto, né, vai estar embebido em água, vai ter submerso, né, eu vou aquecer esse conjunto e eu vou verificar qual que é a temperatura a qual essa esfera consegue furar essa superfície que eu fiz ali de asfalto. Então eu vou medindo essa temperatura. Tem aqui um vídeo, né, mostrando esse ensaio. Então esse ensaio também serve como caracterização do ligante na especificação brasileira. Meu próximo ensaio é o ensaio de dutilidade. Esse ensaio, ele nada mais é do que a medição do alongamento do meu ligante, né? Então, esse alongamento, ele é feito, né, no equipamento, ele é até grandinho, o equipamento, ele é feito amostras no formato de borboleta, né? Então, imagina uma gravata borboleta, é mais ou menos essa a minha amostra. E o asfalto, o ensaio é feito, né, submerso também. Eu vou aquecendo, eu vou deixar ele em banho-maria, aquecendo até chegar a uma temperatura de 25 graus Celsius e eu vou esticar ele, né, numa velocidade de 5 centímetros por minuto até acontecer o rompimento dessa amostra. Uma coisa importante é que os asfaltos naturais, digamos assim, né, ele tem uma dutilidade bem pequena se a gente comparar eles com os asfaltos modificados por polímero. Então, o polímero ele dá uma dutilidade muito maior, né, para o meu asfalto. Aqui também tem um vídeo, né, do ensaio sendo realizado. O próximo é o ensaio de solubilidade. Eu não encontrei, né, nenhum vídeo que mostra esse ensaio, mas ele é um ensaio simples. Ele consiste em dissolver essa amostra num solvente, né, de asfalto, e depois eu vou filtrar ela. Então eu faço passo essa amostra solubilizada, né, num papel filtro, e aí a quantidade de resíduos que sobrar nesse papel filtro representa as impurezas do cimento asfáltico. Então, se esse material for contaminado, né, às vezes o tanque está contaminado com outro tipo de material, ele vai resultar
na retenção ali no filtro. Então eu peso, né, peso esse resíduo e aí ele tem um limite estipulado por norma para caracterização se esse material ele tá com impurezas ou não. Bom, e aí a gente passa para o ensaio de durabilidade. Esse ensaio de durabilidade, né, o que ele representa? Ele é um ensaio que ele está envelhecendo o meu asfalto para simular o que está acontecendo lá na usina, né, ou estocagem, e depois após os anos de serviço. Então foi pensado assim, não adianta nada eu pegar o meu asfalto cru, digamos assim, né, tirei ele lá da refinaria, né, e estou trabalhando com ele aqui, estou fazendo ensaio com ele. Beleza, só que esse asfalto ele vai passar por modificações. A partir do momento que eu vou usinar ele, ele vai estar sujeito a altas temperaturas, né? Vou aquecer ele, vou ter temperatura e vou ter também o contato com o ar. Então esses dois fatores, o que eles vão gerar no meu material? Eles vão envelhecer, principalmente o ar, né? Ele envelhece o asfalto. Esse envelhecimento, digamos assim, ele vai ter um envelhecimento durante a minha mistura. E aí, com relação à minha vida útil, né? Como que vai se comportar esse material depois, quando ele estiver lá no campo? Então, esse ensaio chamado, né, de ECA aqui no Brasil, efeito do calor e do ar, né? Ou no exterior é chamado de RTFOT, né? Que nada mais é do que frascos, né, cilíndricos. Então, igual tem aqui, ó, frascos cilíndricos. O que eu vou fazer? Eu vou envolver esse frasco, né, por dentro aqui com uma fina camada de asfalto. Então, eu vou envolver com fina camada de asfalto e vou colocar dentro do equipamento. Então, aqui tem os frascos, ó, né, do equipamento. Depois que eu colocar lá para rodar o equipamento, o que ele vai fazer? Não sei se dá para ver direito, mas aqui tem uma haste, né? E nessa haste ela sai ar. Então, ele vai estar a elevadas a uma temperatura, né? Esse ensaio. E aí ele vai rotacionar, ou seja, ele vai rodando e aí a partir do momento que esse frasco, né, passa por esse pistãozinho aqui, ele vai injetar um ar. Então, ele vai injetando ar para envelhecer esse ligante. E aí eu simulo esse envelhecimento, né, na usinagem e depois a longo prazo na utilização desse pavimento. E aí, né, eles avaliaram o seguinte: quando eu faço uma dosagem da mistura asfáltica, né, esse meu material ele envelhece muito, né, antes mesmo de ser aplicado em campo. Então, ele tem um envelhecimento muito alto, ali uma taxa de envelhecimento alta ali na minha usinagem. Por quê? Porque ele vai estar submetido ao ar, né, da própria usina e também à temperatura. Depois eu tenho o transporte, né, e aplicação e, por último, eu tenho o envelhecimento após 8 anos em serviço. Então, ele vai envelhecendo bem pouquinho depois quando ele está já em serviço. Então, o meu envelhecimento durante a mistura é um envelhecimento que é considerável, ou seja, antes mesmo dele começar a entrar em operação. Então, esse equipamento, né, o RTFOT, ele leva em consideração, ele é feito para envelhecer, né, envelhecer esse asfalto para daí eu verificar as propriedades desse asfalto envelhecido. Aqui tem um vídeo. Esse vídeo é em inglês, né? Mas nada impede vocês assistirem para ver como é que funciona o equipamento. Então, tem explicando certinho como é que é um ensaio. Bom, o próximo é a respeito da espuma, né? O que seria espuma, né? O meu CAP, ele não pode ter água. Por quê? A partir do momento que ele tem água, né? Quando ele é aquecido, ele pode formar espuma e essa espuma pode causar explosões. Então,
eu tenho que verificar se esse asfalto ele não vai espumar. Não tem um ensaio assim específico para eu determinar se esse asfalto ele vai, né, vai espumar e tudo mais. Só que a especificação brasileira, né, de CAP tem uma observação de que o ligante não pode espumar quando aquecido a 175 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, aquecer esse ligante. Se ele espumar a 175 graus Celsius, quer dizer que ele tem presença de água ali e pode causar algum problema lá na obra. Em algumas rotas de fabricação de CAP, né, no passado, era até usado um produto anti-espumante para satisfazer essa condição, dependendo do processo de refino do petróleo. Mas então, é só uma verificação a mais com relação à segurança desse CAP. Próximo ensaio é o ensaio de massa específica e densidade. Então, massa específica e densidade, né, nada mais é do que eu verificar qual que é a relação entre massa e volume desse ligante asfáltico. Por que isso é importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo o dimensionamento, né, dessa mistura, o projeto dessa mistura, a gente vai precisar transformar essas unidades de medida. Então, eu preciso saber qual que é a massa específica e qual que é a densidade desse material. Então, nada mais é do que a verificação, né, da massa do meu ligante em relação ao volume. Geralmente, a massa específica do ligante está em torno de 1 grama por 1 a 1,202 gramas por centímetro cúbico, né? Beleza. Próximo é o ponto de ruptura FRAS. Esse ponto de ruptura nada mais é do que a temperatura na qual o CAP, né, quando submetido a uma flexão, então vou moldar um corpo de prova retangular e vou colocar nesse equipamento aqui. Eu também não achei vídeo desse ensaio. Vou colocar nesse equipamento. E aí esse equipamento ele vai aplicar uma tensão nas extremidades, né? E essa placa ela vai ser flexionada. E aí quando ela é flexionada, eu vou verificar qual que é o ponto de ruptura, né? Ou seja, qual é a temperatura que aparece as primeiras fissuras nesse meu pavimento não, minha amostra de CAP aqui. Esse ensaio mede a temperatura mínima ao qual o material resiste à flexão. Então, eu estou trabalhando mais para a parte do frio, né? Então, ele se torna rígido, né? Quanto menor a temperatura. Então, eu vou verificar qual que é o momento em qual ele começa a aparecer fissuras. Ou seja, qual é a temperatura que ele começa a aparecer fissuras. E um outro índice, né? Não um ensaio, mas sim um índice relacionado à temperatura, é o índice de susceptibilidade térmica. Esse índice, ele ele te dá uma ideia de como que esse ligante vai se comportar de acordo com a variação da temperatura. Então, no campo eu tenho dias frios, dias quentes, né? Como que esse material ele vai se comportar bem, né? Ele não vai se comportar direito, ele tem grande susceptibilidade térmica, ou seja, eu aumentei um pouquinho a temperatura, ele já vai desandar, né? Então, eu preciso levar em consideração isso, porque no campo ele vai estar sofrendo essa variação de temperatura. Bom, e como é que eu calculo isso, né? Eu vou calcular através dessas duas equações, tangente de alfa e IP, que seria o índice de penetração, o índice de a suscetibilidade térmica, né? Então, eu tenho que tangente de alfa nada mais é do que log da penetração na temperatura 1 menos log da penetração na temperatura 2. Ou seja, eu vou fazer dois ensaios de penetração. Um numa temperatura mais baixa, né? E outro numa temperatura mais elevada, ou seja, a 25 graus Celsius, né, que é o normal, o mais comum no ensaio. Então, eu vou pegar essas duas temperaturas, vou fazer o log, né, dividido por vou pegar a penetração, o log da penetração e vou dividir pela variação da temperatura. Então, medi ali, calculei tangente de alfa, e aí, em função de tangente de alfa, eu vou colocar na equação do IP. Então, IP nada mais é do que 20 menos 500 vezes tangente alfa,
dividido por 1 mais 50 tangente de alfa. Então, um exemplo simples, né? Para ilustrar essa aplicação. Vamos considerar uma penetração de um CAP a 25 graus Celsius como 120, certo? Então, 120 e 25 graus Celsius. E a 4,4 graus Celsius como 10. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho que meu tangente de alfa vai ser log de penetração a temperatura 1. Qual que é a minha penetração a temperatura 1? 120. Vou colocar log de 120. Menos log da temperatura 2. Log da temperatura 2 é 10. A penetração, né? É 10. Então, log de 120 menos log de 10, que são as duas penetrações, dividido por 25, que é a minha temperatura 1, menos 4,4, que é a minha temperatura 2. Isso dá uma tangente de 0,052. Maravilha. Então, 0,052 eu vou jogar na equação do IP e eu vou determinar que meu IP é igual a menos 1,67. Maravilha. Tá, mas e o que esse valor quer dizer, né? Isso é bom, isso é ruim? Então, a norma brasileira, ela especifica que os CAPs, né, tem que estar entre menos 1,5 e mais 0,7. Então, o que essa suscetibilidade representa? Por exemplo, quanto menor a sua suscetibilidade térmica, melhor, certo? Então, quanto menor esse valor, melhor. E o quanto menor o IP de um cimento asfáltico em valor absoluto, menor será a sua suscetibilidade térmica, certo? Então, entre a norma brasileira, entre menos 1,5 e mais 0,7. Então, esse meu cimento asfáltico aqui estaria fora da minha especificação. Então, ou seja, ele não está dentro da suscetibilidade térmica que seria desejável. E aí, para finalizar essa questão dos ensaios, né, da caracterização, eu tenho o ponto de fulgor. O ponto de fulgor nada mais é do que um ensaio que ele é relacionado à segurança. Então, esse ensaio, ele é feito por um vaso aberto, né, de Cleveland. Esse vaso, aqui tem uma imagem melhor, né, eu vou colocar o meu ligante aqui dentro, né, até uma certa altura. Vou colocar um termômetro, né, que está representando o termômetro, e vou aquecer esse ligante. A que temperatura, né? Eu vou aquecendo ele, e aí, de tempos em tempos, eu vou colocar uma chama. Então, aumentou 5 graus a temperatura, vou lá e coloco a chama. E aí, essa questão do ponto de fulgor, o que ele representa, né? Ele quer saber qual a temperatura que os gases que esse CAP está liberando, em contato com uma chama, vai entrar em combustão. Então, ele é um ensaio ele é um ensaio para segurança. Ou seja, quando eu estiver usinando, eu não vou poder ultrapassar aquela temperatura, porque pode causar uma explosão, né? Esse material vai explodir lá dentro da minha usina. Então, normalmente, né, aí eu pego um maçarico e esse maçarico eu vou colocando ali para ver qual que é a temperatura que ele entra em combustão, né? Ou seja, ponto de fulgor, que ele aparece chamas. Normalmente, esse valor é superior a 230 graus, então não tem muito problema com relação ao ponto de fulgor. Eu deixei um vídeo aqui para vocês, se eu não me engano ele também está em inglês, para vocês acompanharem como é que é esse ensaio. Bom, e feito todos esses ensaios, né, a classificação brasileira ela é dada, né, por essa tabela. O que diz na tabela? A gente tem aqui, né, as características, então, ou seja, os ensaios que são realizados, ó, penetração da agulha de 100 gramas, 5 segundos a 25 graus Celsius, né? Quais são os limites? Para o CAP 3045 foi aquilo que eu disse lá atrás, né?
que a classificação do CAP 30-45 está relacionado com a minha penetração. Então, a penetração vai de 30 a 45. Com relação ao CAP 50-70, a minha penetração vai de 50 a 70 e assim por diante. Beleza. Meu ponto de amolecimento, ele é 52 graus. Aqui é 46, 43 e 37 graus. A viscosidade Seibold-Furrow, né? Tem os limites para CAP 30-45, 50-70 e 85-100, 150-200 e por aí vai. Então, eu tenho todos os ensaios que a gente falou, eu tenho aqui os limites que são aceitáveis para cada um deles. Vamos pegar um outro aqui, com relação ao ponto de fulgor, né? O mínimo, 235 graus. Que mais? Solubilidade, tem que estar em porcentagem, né? 99,5. Então, se der, por exemplo, 98%, né? Eu não posso utilizar esse meu concreto asfáltico, meu cimento asfáltico. Por quê? Porque ele está impuro. Enfim, então aqui eu tenho todos os meus ensaios, né, da caracterização brasileira. Só que eu tenho um problema. Qual que é o maior problema dessa caracterização? Eu tenho aqui penetração, né? Beleza. Digamos que o resultado da minha penetração deixa eu pensar no valor, 48. Não se enquadra em 30-45 e não se enquadra em 50-70. Ele está aqui, no meio, né? O que eu faço com isso? Perante a normativa brasileira, né? É um ligante que eu não posso classificar, não consigo classificar ele, né? Por quê? Porque ele tem alguns gaps, né? A gente chama aqui de espaço vazio, gaps mesmo. Então, aqui vai de 30 a 45, daí do 45, né? Ele pula pro 50. Então, eu tenho esse espaço aí de 5, valor de 5, né? No meu ensaio de penetração, que não está constando ali na minha classificação. Depois, eu tenho aqui mais um salto, né? De 70 para 85. Beleza, então eu tenho um salto ali de 15. Né? De penetração de 15. Então, se meu ligante caiu ali no meio, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, outro gap, né? Entre 100 a 150. Então, tem outro gap de 50. Beleza. Se caiu ali, também não sei o que fazer. Então, a normativa brasileira, ela tem esses gaps, né? Na minha classificação. Diferente da normativa americana. Então, a normativa americana, ela não estipula a temperatura do ensaio, ela faz uma varredura e aí sim determina qual que é, né, as características daquele ligante perante a várias temperaturas. Então, é o que a gente vai ver na classificação americana, certo? Então, a classificação brasileira é basicamente essa tabela aqui com os ensaios que a gente acabou de ver, beleza? Era isso, então, para essa aula e até a próxima, que a gente vai começar a falar sobre classificação americana.